saudo a cada um, a cada uma. Né? O Gerson é um jornalista, eu sou um teólogo, então vocês vão perceber que o ponto de vista, claro que nós nos encontramos todos naquilo que ele disse, né? Mas eu vou abordar um pouco mais a questão teológica da mensagem, porque não é que tanto minha área a questão da inteligência artificial. Mas como pastores, a gente tem também que conhecer e buscar entrar nessas realidades todas, que é o nosso mundo. É o mundo que nós vivemos. Quando nós falamos em inteligência artificial, a inteligência artificial hoje está ao alcance de todo mundo. Não é? Quando vocês pegam esse chat aí, o GPT, né, todo mundo tem, é gratuito, todo mundo pode abaixar, todo mundo, aquilo que todo mundo, é uma realidade que está ao alcance de todo mundo. E não só nisso, né? A gente já usa no dia a dia inteligência artificial, tantas coisas da nossa vida, até o automóvel, até isso, até aquilo, você já se depara no dia a dia com essa realidade da inteligência artificial. Quer dizer, é o nosso mundo. Não adianta, como o próprio Papa Francisco fala, não é? Citando Romano Guardini, não adianta a gente ficar querendo se encasular num passado que não existe mais, numa realidade que não existe mais. Como tem muita gente que gosta, né, de viver num casulo e não perceber que o mundo mudou, que a realidade mudou e que este é o nosso mundo. Essa mensagem do Papa, ela vem ela é continuidade de uma mensagem que ele já fez para o Dia Mundial da Paz. A mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024 é a inteligência artificial e paz. É uma mensagem bem maior, uma mensagem que são 8 páginas, não é? Que é o dia 1º de janeiro, é o Dia Mundial da Paz, e o Papa sempre faz uma mensagem. E a mensagem desse ano, de 2024, foi sobre a inteligência artificial. Onde o Papa trabalha, discorre um pouco sobre a inteligência artificial, sobre ele sempre parte da questão da tecnologia, né? Onde a tecnologia nos conduziu e onde ela está nos conduzindo, que é a realidade da tecnologia. A partir do momento em que o homem começou a dominar o fogo, começou uma nova história da humanidade, né? E cada vez mais o homem foi dominando a realidade. A tecnologia nos dá essa capacidade, né? É onde a tecnologia está nos conduzindo e nos conduz, né? É um caminho de alegrias, mas é um caminho de desafios também, como Gerson colocou muito bem. E o Papa, nessa mensagem, ele já elenca alguns desafios, né? Quer dizer, algumas questões, a questão da fake news, né? Na página 3 da mensagem do Dia Mundial da Paz. Ele já elenca a realidade das fake news, a realidade, elenca uma outra realidade, um outro desafio, né? Onde ele diz que, no futuro, a fiabilidade de quem solicita o multo, a idoneidade de um indivíduo para determinado emprego, a possibilidade de reincidência de um condenado ou o direito a receber asilo político ou assistência social poderão ser determinadas por sistema de inteligência artificial. Quer dizer, onde as pessoas poderão, daí a pouco, acho que um pouco já são, mas serem avaliadas pela inteligência artificial. E a inteligência artificial, se ela tem uma capacidade, às vezes, muito maior do que a nossa de perceber dados, mas ela é fria, não é? Onde é a inteligência fria, onde se perde essa questão do relacionamento humano, onde se perde essa questão de você perceber tantos elementos que a inteligência artificial, onde se perde a questão do sentimento, onde se perde a questão do relacionamento humano mesmo, daquilo que é bem típico do humano. Onde o Papa já denuncia também, quer dizer, coloca o desafio também, né, processos artificiais de classificação, como nós já... que daí a pouco pode ser assim também, você vai concorrer a uma vaga de emprego, isso, aquilo outro, é a inteligência artificial que pode ser que te selecione ou te reprove, não é? Também a questão do âmbito laboral que ele fala, a questão daí um pouco, que é uma realidade do nosso mundo já,
não é? Onde o homem vai sendo cada vez mais excluído da questão do trabalho, onde a tecnologia vai cada vez mais tomando o lugar do ser humano. Dou um exemplo. Quando eu fui bispo de São Carlos por algum tempo, e o pessoal fala muito naquela região de São Carlos ali, que eu era bispo antes de vir para Brasília, tinha muito a plantação de cana, né? Cana-de-açúcar, era uma grande realidade. E o que aconteceu? Num primeiro momento, quem plantava e quem cortava a cana-de-açúcar? Se contratava os boias frias para fazer esse trabalho. Hoje, o que faz? As máquinas. Hoje, a máquina faz tudo. Isso não é só nessa realidade. Nas grandes indústrias, nas grandes empresas, não é? A máquina cada vez mais vai tomando o lugar do ser humano. É uma realidade que a inteligência artificial vai aumentar cada vez mais essa realidade. Não é a internet, agora a questão do G5, né, que ele chama, eu esqueci como é que é o 5G, não é G5, 5G, ao contrário. Não é onde as coisas já acontecem em tempo real. Até uma cirurgia, tem uma coisa que antes não podia fazer, hoje já se pode. Não é? Tantas coisas que a robótica não conseguia fazer, com 5G já se permite, porque é o tempo real, não é? É uma realidade quer dizer que é a realidade do nosso mundo, onde eu acho que o grande desafio está exatamente em conjugar tecnologia e o humano, né? A inteligência artificial e o humano. E o Papa fala ainda na mensagem a questão do uso bélico, onde ele falou nessa aqui também, mas na outra ele desenvolve um pouquinho mais, não é? Onde ele diz que a pesquisa sobre as tecnologias emergentes no setor dos chamados sistemas de armas letais autônomas, incluindo a utilização bélica da inteligência artificial, é um grave motivo de preocupação ética. Não é? Onde ele fala, né, na mensagem desse ano, a questão dos drones, das guerras e tal, mas onde vai além, não é? Que não é só isso, onde o grande perigo é a guerra se tornar um grande espetáculo e a gente perder a dimensão da dramaticidade. Mas aqui é maior ainda, não é? Quer dizer, o que a inteligência artificial pode fazer nessa questão da guerra? Eu acho, na minha percepção, pode levar até decisões, quer dizer, onde a confiança, onde a inteligência artificial que vai te dando dados da realidade, de uma guerra, de uma realidade que pode te levar a decisões que, às vezes, podem ser decisões trágicas até para a história da humanidade. Não é? São os perigos, onde ele faz depois ele faz um resumo muito interessante. Em resumo, o mundo não precisa realmente que as novas tecnologias contribuam para o iníquo desenvolvimento do mercado e do comércio das armas, promovendo a loucura da guerra. Né? Onde ele é radical. Tem que ser mesmo, na questão da guerra, na questão do uso para a guerra, na questão do uso para o mal, tem que ser radical mesmo. Quer dizer, não é? As grandes invenções da humanidade não podem ser para destruição, elas têm que ser para a construção do bem da sociedade, para a construção do bem do homem, o bem da sociedade, né? Fazer com que o ser humano viva melhor, a sociedade viva melhor. Mas entro agora um pouco, continuo na mensagem e vou trabalhar somente alguns aspectos teológicos, porque o Gerson já trabalhou brilhantemente toda a questão no mundo da comunicação, a força e, ao mesmo tempo, a debilidade da inteligência artificial. Mas o Papa ele traz um elemento muito interessante, ele diz partir do coração, por isso o tema inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. E ele diz, então, partir do coração. Antes de mais nada, eu vou ler 2 parágrafos, porque aqui está, na minha percepção, o centro da questão. Ele diz, partir do coração. Antes de mais nada, convém limpar o terreno das leituras catastróficas e dos seus efeitos paralisadores.
Já há um século, Romano Guardini, o Papa gosta de Romano Guardini, ele é um bom conhecedor de Romano Guardini, ele estava na Alemanha quando ele foi nomeado bispo, estudando Romano Guardini, ele ia fazer a tese doutoral dele de Romano Guardini, que ele não conseguiu concluir, né, porque foi eleito bispo auxiliar de Buenos Aires, mas ele é um bom conhecedor de Romano Guardini. Então, sempre nas mensagens ele cita Romano Guardini, aqueles 4 princípios mesmo que ele cita em Evangelii Gaudium, onde a ideia é superior, a realidade é superior à ideia, né? E aqueles princípios são tirados de Romano Guardini. E aqui também ele cita Romano Guardini. Já há um século, Romano Guardini, refletindo sobre a técnica e o homem, convidava a não se inveterar contra o novo, na tentativa de conservar o mundo belo, condenado ao desaparecer. Condenado a desaparecer. Quer dizer, ficar apegado ao passado, não perceber que o mundo mudou. Não perceber que a realidade mudou, né? De viver numa bolha. Romano Guardini já alerta contra isso. Ao mesmo tempo, porém, com veemência profética, advertia: o nosso posto é no devir. Devemos inserir-nos nele, cada um no seu lugar, aderindo honestamente, mas permanecendo sensíveis, com o coração incorruptível, a tudo que nele houver de destrutivo e não humano. Quer dizer, tem uma visão crítica, não é? Mas é interessante isso que ele diz, com o coração incorruptível. Né? O grande problema é quando o coração se deixa corromper. O mal vem, e o mau uso da tecnologia e de tudo, da inteligência artificial, vem quando o coração corrompe. Quando o coração corrompe pelo dinheiro, quando o coração corrompe pelos interesses econômicos, quando o coração corrompe se deixa levar pela ideologia, né? Então, mau uso, né? Então, o uso para o mal, as fake news e tudo mais, quando o coração corrompe. E Guardini já alerta para isso, né? Com o coração incorruptível, a tudo que nele houver de destrutivo e não humano. Destrutivo e não humano. É interessante que o Romano Guardini diz uma coisa muito interessante. Ele diz que uma época deve ser julgada pela medida com que o humano é tratado. Não é? Quer dizer, uma época deve ser julgada, deve ser vista, deve ser pela medida como o humano é tratado, como o humano é concebido, não é? Como aquela época olha o ser humano. E uma época que tem uma medida elevada do ser humano, ela se torna uma época verdadeiramente que boa, que salvaguarda não só o humano, mas que salvaguarda a humanidade, que salvaguarda tudo. À medida que o humano tem de si, como o humano se vê, como o humano é concebido, como o humano é tratado, não é? E o Guardini fala aqui, não é? Deve-se lutar tudo contra aquilo que é destrutivo e não humano. E continua, citando ainda Guardini, e concluía, diz o Papa: trata-se, é verdade, de problemas de natureza técnica, científica e política, mas só podem ser resolvidos passando pelo homem. Né? Só podem ser resolvidos como passando pelo homem, porque mesmo a inteligência artificial, quem domina, o homem ele tem o domínio. Ele tem a questão ecológica que está aí. Não é? É preciso ter um olhar de toda a ecologia? Mas o olhar parte de quem? Parte do homem, parte de nós. Se você tem um olhar destrutivo, se você tem um olhar, não tem um olhar preservativo, se você não tem um olhar, vai acontecer a destruição. Né? É como o humano vê, como o homem vê. Né? O Guardini alerta para isso. Né? Então, trata-se, é verdade, de problemas de natureza técnica, científica e política, mas só podem ser resolvidos passando pelo homem. Deve-se formar um novo tipo humano, dotado de uma espiritualidade mais profunda, de uma nova liberdade e de uma nova interioridade. Né? 3 elementos, que o Guardini coloca bem, dotado de uma espiritualidade mais profunda,
um homem que tenha, um ser humano que tenha uma espiritualidade profunda, numa nova liberdade, a questão da liberdade, né? Ontem eu estava conversando lá com os desembargadores, e é interessante que uma juíza que cuida dos presídios em Brasília, nós fomos lá para conversar, fui com a pastoral carcerária, para a gente ver a questão da assistência religiosa nos presídios, e ela disse uma coisa que eu até notei, não? Ela disse que o primeiro grande bem do ser humano é a vida, mas a liberdade, depois da vida vem a liberdade, né? A liberdade como um grande bem, a liberdade como um bem irrenunciável do humano, né? A liberdade, de uma nova liberdade e de uma nova interioridade, né? Um ser humano que tem uma interioridade rica, que tem uma interioridade bonita, né? E o Papa, então, no parágrafo seguinte, ele vai comentar o que ele entende pelo coração. Por isso esse parágrafo, esses dois parágrafos aqui, né, dão bem a tônica daquilo que ele quer dizer. Neste tempo que corre o risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade, a nossa reflexão só pode partir do coração humano. Somente dotando-nos de um olhar espiritual, apenas recuperando uma sabedoria do coração, é que podemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. E aí ele diz, o coração entendido biblicamente como sede da liberdade e das decisões mais importantes da vida. Quer dizer, o que é o coração para a mentalidade bíblica? O coração é o centro da existência. O coração é o centro da interioridade. Aquilo que nós chamamos hoje o cérebro, a mentalidade bíblica atribui tudo ao coração. Então, o coração é o centro de tudo. O coração entendido biblicamente como sede da liberdade e das decisões mais importantes da vida. É símbolo de integridade e de unidade. Integridade, unidade. Mas evoca também os afetos, os desejos, os sonhos e, sobretudo, é o lugar interior do encontro com Deus. Por isso, a sabedoria do coração é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, não é? A sabedoria do coração, quer dizer, que vem de dentro, da interioridade bem formada, da consciência bem formada, não é? É a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós. É interessante que o Papa Francisco tinha falado, me parece que é na Fratelli Tutti. O Papa Francisco fala de uma sociedade de muitas informações sem sabedoria. Não é? Quer dizer, onde você tem as informações, você pega o seu computador, pega o seu celular, né? Isso acontece, acontece comigo às vezes, eu estou indo para um lugar, preciso de uma informação, não é? Você digita, você busca, pega o Google, você tem as informações que você precisa, não é verdade? Não é? Mas qual é o grande perigo? É uma sociedade de muita informação sem sabedoria, porque a sabedoria vem de onde? Vem do coração. A sabedoria vem da interioridade. A sabedoria vai te ditar a forma, vai conduzir a forma como você usa os conteúdos que você tem. A sabedoria do coração, quer dizer, uma interioridade bem formada, um coração bem formado, vai te fazer o quê? Você não disseminar fake news. A sua interioridade vai ditar. Por isso o tema que ele dá a mensagem. Não é? Inteligência artificial, a sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana, quer dizer, porque não é a comunicação fria, não é a comunicação só da tecnologia, é a comunicação que integra o coração, integra o humano com a técnica, integra o humano com a inteligência artificial.
Não é a comunicação fria, não é a comunicação, não. É essa integração que o Papa mostra, que aí está o caminho. Não é? O caminho está numa interioridade bem formada. O caminho está numa consciência bem formada. O caminho está num ser humano que não perde a sua interioridade. Mas esse é talvez o grande perigo da nossa época. Não é aquilo que ele já denuncia em Fratelli Tutti. Um tempo de muita informação, mas sem sabedoria. Quer dizer, a sabedoria vem do coração, a sabedoria vem da interioridade, a sabedoria vem de um coração bem formado, de um coração que ama, de um coração que vai se deixando verdadeiramente formar, vai se deixando verdadeiramente dilatar. E ele fala, né, ele mostra depois que a sabedoria, se a sabedoria, os livros sapienciais mostram que a sabedoria busca do homem, da mulher, do ser humano, os livros sapienciais mostram que o sábio bíblico já é alguém que viaja, já é alguém que conhece a cultura do seu tempo, mas ao mesmo tempo a sabedoria também é dom. Ela é dom do Espírito de Deus, ela é dom de Deus. Por isso ele diz, é um dom, falando da sabedoria, né, é um dom do Espírito Santo que permite ver as coisas com o olhar de Deus, compreender as interligações, as situações, os acontecimentos, e descobrir o seu sentido. Sem esta sabedoria, a existência torna-se insípida, pois é precisamente a sabedoria que dá gosto à vida. A sua raiz latina, sapere, associa-se a sabor. Né? A sabedoria. Eu digo sempre que a sabedoria é essa capacidade, eu sou meio martiniano, né? Martini foi um grande arcebispo de Milão, e ele falava sempre de uma capacidade, que é guardiniano também, vem de Romano Guardini também, uma capacidade de um olhar mais profundo, sobre as coisas, sobre a realidade, sobre a vida, sobre os acontecimentos. Isso é a sabedoria. A sabedoria busca do homem, do ser humano, porque é o ser humano que busca conhecer o seu tempo, busca entrar na realidade do seu tempo, mas a sabedoria é a capacidade sempre de um olhar mais profundo, que é busca do homem, mas que é também dom de Deus, que é dom do Espírito de Deus. Não é? E faço agora rapidamente pequenos acenos, mas que o Gerson já trabalhou muito bem. Então, só faço pequenos, assim, coisas que estão mais ligadas à questão teológica e concluo para a gente depois também ter um tempinho para debater um pouquinho. Né? Onde o Papa fala de despertar da hipnose, diz ele, né? Falando depois oportunidades e perigos da inteligência artificial. E ele fala do despertar da hipnose, diz ele. Não se trata, pois, de exigir das máquinas que pareçam humanas, mas de despertar o homem da hipnose em que caiu devido ao seu delírio de onipotência, crendo-se sujeito totalmente autônomo e autorreferencial, separado de toda ligação social e esquecido da sua condição humana. Quer dizer, o grande perigo do ser humano, o Papa usa a expressão aqui, despertar da hipnose, né? É o ser humano que vai cada vez mais conseguindo dominar a natureza, dominar a realidade. É o ser humano que cada vez mais vai conseguindo criar, não é, transformar. O mundo, de repente, passou, o mundo antigo e o mundo medieval, é a razão contemplativa. É a razão que olha a realidade contemplando. Né? A filosofia ela nasce da capacidade de contemplar. O homem moderno, o ser humano moderno, o pós-moderno, é o homem que olha a realidade como a realidade a ser transformada. Né? E o homem é assim, né? Vai à lua, o ser humano já vai dominando o espaço, vai dominando tudo. Não é? Então, o perigo da percepção dessa onipotência, e o Papa diz que é preciso despertar dessa hipnose. Não é? O ser humano não pode esquecer da sua condição criatural. E nós vivemos um tempo difícil da humanidade, né? Um tempo da pandemia que recordou bem para nós a nossa condição humana. Né? Quantas pessoas nós perdemos, quantas pessoas, amigos, né? Pessoas... É a nossa condição humana, é a nossa fragilidade humana. Eu digo sempre, o ser humano pode muito. Graças a Deus, né? O ser humano foi cada vez mais desenvolvendo a sua capacidade de transformação,
Mas o ser humano nunca pode esquecer da sua fragilidade. O ser humano é força, mas o ser humano é ao mesmo tempo também fragilidade. E a gente vai sentindo isso cada dia, né? O Cronos vai fazendo o seu trabalho em nós, né? A nossa força a gente vai perdendo, é a nossa condição humana. É a condição humana que o ser humano não pode nunca perder. E o Papa fala depois, ainda nesse mesmo item, ainda nesse mesmo de oportunidades e perigos, fala que é oportunidade ou perigo, né, segundo a orientação do coração. Ele já tinha falado, definido o que ele entende por coração. Então ele diz agora, cada coisa nas mãos do homem torna-se oportunidade ou perigo, segundo a orientação do coração. Né? O próprio corpo, criado para ser lugar de comunicação e comunhão, pode tornar-se instrumento de agressão. E assim por diante, né? O Gerson já falou depois, né? Já citou aqui também um pouco esse item. Depois o Papa fala do crescer em humanidade. Né? E tem desse crescer em humanidade, quer dizer, né? O ser humano que deve crescer cada vez mais na sua humanidade e a humanidade como um todo também, né? Somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade, né? Relembrem bem que ele propõe em Fratelli Tutti uma sociedade de irmãos, não é? Eu digo sempre que o Papa tem uma medida alta, bonita. Ele faz jus ao nome dele, Francisco. A Gaudium et Spes, ela diz uma coisa muito interessante, ela fala da comunidade humana, que é muito mais óbvio, né? Quando sai à rua, a primeira pessoa que você encontra, o que você diz? É um humano como eu. Você não diz que é um irmão, mas você diz que é um humano como você. Você não diz que é um gato, que é um cachorro, que é um... Você é o que eu chamo de evidência imediata. Você diz logo, é um humano. Né? O Papa ele propõe mais. Ele fala de uma sociedade de irmãos, onde você olha para o lado, onde você não olha, não vê simplesmente um humano. Você vê um irmão. Né? Você vê alguém que você deve respeitar, que você deve amar, que você deve ver que é um irmão. É alguém que merece o mesmo respeito que você. É alguém que merece ser respeitado e amado. O Papa propõe uma medida alta. Ele escolheu o nome de Francisco. E ele propõe uma sociedade que faz jus àquilo que Francisco de Assis propunha. Né? E Francisco de Assis não propunha só para os humanos, não.